Bom dia, gente. Como vocês estão? Bom dia. Vamos começar, né? Já são 8h01. Eu gosto de ser pontual. Bom, as pessoas ainda estão entrando. Vocês estão conseguindo me ver na tela grande ou eu estou junto com todo mundo? É que está aparecendo o nome de vocês para mim e eu estou pequenininha no canto da tela. Para mim, você está na tela grande. É? Ah, então tá. Bom dia de novo. Sejam todos muito bem-vindos nessa aula de Direito de Processo do Trabalho. É uma imensa satisfação em tê-los comigo. Antes mesmo que eu faça as apresentações e fale da matéria e tudo mais, eu preciso adverti-los que a aula está sendo gravada. Então, mais em contrapartida, essa aula é distribuída e vista só pelos senhores, aqueles que vão ter o link à disposição depois via sistema. Então, não se preocupem que o direito de imagem de vocês está garantido diante da transmissão aqui da aula, tão somente pela aula, ok? Bom, então vamos lá, né? Antes de entrar a matéria propriamente dita, vou fazer a minha apresentação. Não é algo que eu gosto muito, porque o que a gente faz ou não é no sentido de exaltar, e eu não tenho isso muito comigo. Mas, enfim, né, para que vocês me conheçam um pouquinho, então, o farei, né, nesse sentido, ainda mais online. Bom, eu sou a Karina, me chamo Karina Martins, eu também eu me formei na Unic em 2002, então, para mim é uma satisfação imensa, depois de formada, voltar à faculdade, a qual me graduei, e cá, né, deste lado, enquanto professora. Então, eu me formei em 2002, né, eu não sou de Mato Grosso, sou natural de São Paulo, mas eu vim pequena para o estado, então me considero muito mais mato-grossense do que paulistana, de onde eu vim. A minha formação na Unic, eu finalizei, né, a minha colação foi início de 2003, desde então eu advogo, então desde 2003. Além da graduação, eu me pós-graduei em Civil e Processo Civil pela Universidade Cândido Mendes do Rio. Então, eu sou especialista em Civil e Processo Civil, fiz uma pós-graduação em Trabalho e Processo Trabalho junto à escola do Tribunal da 23ª Região, juntamente com a PUC de São Paulo. E aí eu me especializei ainda em agroambiental e sustentabilidade pela Universidade Federal de Mato Grosso. Essa especialização eu concluí em 2015, período em qual eu me mudei para Brasília. Eu fiquei 5 anos em Brasília, retornei início desse ano, junto com a pandemia. Em Brasília eu tive a oportunidade de fazer o mestrado, então eu sou mestre em Direitos Humanos, Cidadania e Violência. Atualmente eu sou doutoranda em Direito pelo Centro Universitário de Brasília, pelo Uniceub, uma das 10 faculdades, das 10 melhores faculdades em doutorado do país. Então, para mim é uma grata satisfação, né? Com professores assim, eu tenho professores no doutorado de bastante prestígio, né? Os ministros do STF, Aires Barroso, Fux, Lewandowski,
foram meus professores, né, apesar de que eles dão aula mais para o mestrado, mas aí a gente, enquanto aluno do doutorado também tem a permissibilidade de assistir aula com eles. Sem dizer no RESEC, no Francisco RESEC, enquanto cátedra de Direito Internacional, né? 2 vezes ministro do STF, então são situações que o doutorado acabou me trazendo, né, e ainda está me trazendo, porque em que pese eu tenha terminado as matérias do doutorado, eu ainda estou em vias da escrita da minha tese, né? Então, ainda tenho um período aqui que já não é tão longo, né? A gente fala, falta 2 anos, mas o tempo voa, né? Esse ano, por conta dessa pandemia, essa mudança toda de ares, eu ainda não consegui escrever nenhuma linha, mas enfim, a gente vai lidando, né? Ainda bem que eu já consegui pelo menos 1 ou 2 artigos que deve ter publicação logo, logo. Bom, deixa eu ver o que mais em relação à minha formação. Acho que é isso, né? Então, não, e ainda, além do doutorado, eu também estou fazendo uma pós em gestão da docência 4.0. Então, neste exato momento, além do doutorado, tem essa outra pós-graduação. O que mais? Bom, eu ministro aula, eu voltei, né, eu já sou professora já há um bom tempo, já tem aí quase uma década, e esse semestre, eu estou ministrando aula não só na Unic, mas no ISEC e na Unemat, tá? Em Brasília, os 5 anos que eu permaneci em Brasília, as cadeiras que mais fizeram presente para mim foi de Direito do Trabalho e de Processo do Trabalho. Processo do Trabalho é uma das matérias que eu mais gosto de ministrar aula, até porque é uma matéria da qual me fez presente toda a minha advocacia, né? Então, o meu carro-chefe no escritório era o Direito do Trabalho, né? Então, a prática acaba ajudando muito, inclusive na comunicação da matéria. Pena que as nossas aulas estão sendo online, porque eu falo que os meus quadros de direito processual do trabalho, eles são quase obra de arte. Vocês iam ficar meio malucos, né, na sala de aula. Eu adoro um quadro, gente. E eu gosto de giz até, né, até mais do que o pincel. E os alunos em Brasília, lá no Centro Universitário Euroamericano, eles sofreram muito comigo em relação a isso, porque eles tinham que virar o caderno para escrever, porque eu gosto muito de mapa mental e aí as minhas aulas de processo, principalmente, acabavam sendo mais um mapa mental na lousa do que qualquer outra coisa. Mas cá estamos, e aqui é um dificultador ou não, e eu não consigo fazer esse mapa mental aqui no computador. Até tentei, né, criar um quadro branco e conectar o meu iPad para que pudesse assim fazê-lo, mas é ruim de escrever e o Teams ele não conecta, né? Se fosse pelo Zoom, eu conectaria direto no iPad e eu conseguiria escrever no iPad e vocês visualizarem. Mas no Teams ele não permite, né, essa conexão dos aparelhos, e aí eu teria que comprar o aplicativo e aí dá mais trabalho ainda, né? Enfim, mas eu vou tentar aqui, em que pese eu não utilize do quadro negro, eu vou tentar utilizar da tecnologia da melhor forma possível para que a gente possa ter um semestre bastante produtivo e que a gente consiga aprender e apreender a matéria, né? Bom, nossa aula é cedo, hoje é sexta-feira, então por isso que eu tô com chimarrão. Aproveitei que o marido ainda tá um pouquinho em casa e pedi para ele fazer.
Então, não se assustem, né? A paulistana aqui adora chimarrão, adora tereré. Então, de vez em quando vocês vão me ver na aula com isso. É uma forma de... Eu desenvolvi no mestrado isso, e aí é uma forma de me manter mais no foco, centrada. É um ponto, assim, a gente cria alguns hábitos de estudo, né? E a utilização do chimarrão, para mim, acaba sendo um ponto-chave, assim, como se fosse um gatilho para puxar o meu foco, né? Tá acabando. Meu marido veio aqui buscar a cuia. Mas, enfim, bom, vamos lá. Pelo visto, ninguém seguiu meu pedido lá no, no WhatsApp, né, para me olhar, né, para que eu possa conhecer vocês. Olha, professora, eu não tenho webcam, viu? Depois eu mando uma foto pra você me conhecer. Então tá bom, Cris. Sabe, gente, eu acho assim, antes um pouquinho de começar. Oi, um apareceu, deu um oi. Só para me dar oi, né? Eu acho que o grande ponto, assim, de dificuldade maior, sabe? Eu que gosto de interagir muito, de conversar muito, acho que esse é o grande ponto ruim, assim, das aulas online, porque, bom, sexta-feira, 8 horas da manhã, muitos de vocês acordaram já com o despertador tocando, dizendo que a aula ia iniciar. Então, creio que muitos de vocês ainda estão na cama, né? E querendo ou não, né, acaba não querendo abrir mesmo a câmera, ou não tô arrumada para isso, aquela coisa e tal, né? Bem típico de mulher e dos meninos também. Então, acaba dificultando essa nossa proximidade, esse contato mais próximo, né? Essa troca. Mas olha, eu costumo dar ponto, sabe? Para aqueles que ficam comigo, assim, a aula, né? Durante a aula com a webcam, né? Porque vocês ainda me veem e acabam interagindo e tal. Mas é muito ruim, gente, olhando do lado de cá. Quer ver? Eu vou tirar uma foto e vou colocar depois no grupo. Como que eu vejo, entendeu? Eu fico com a tela pequenininha e eu só vejo um monte de letra na minha tela. Então, isso é muito ruim, muito chato, né? Bom dia, professora. Bom dia, né? Tudo bem? Sim. Deixa eu fazer uma pergunta. Diga. Eu sou uma aluna e eu não tenho contato com a cair no semestre. Não entendi, tá falhando o seu áudio. Melhorou? Agora fala. Eu sou uma aluna não semestralizada, então eu não tenho contato com a turma. Aham. Foi feito algum grupo da disciplina de WhatsApp? Foi sim, foi feito um grupo. Eu vou ver se deixa eu ver se vocês vão ter acesso. Eu vou dar um oi aqui no chat da reunião, ver se vocês vão ter acesso. Qualquer coisa, Juliana, manda para mim. Eu acho que vocês não vão ter acesso. Mas, ó, consegui 2 alunas, oba, obrigada. Eu passo depois, no finalzinho da aula, eu passo o meu número de WhatsApp, você me dá um oi, e aí eu te coloco no link do grupo, sem problema. Ah, se puder, por favor, professora, porque a gente está sem acesso ao portal. Eu, por exemplo, estou sem acesso ao portal. O portal, na verdade, ele está passando por alguns ajustes. Creio que esse final de semana isso se normalize. E aí todos passam a ter efetivamente acesso. Gente, só um pouquinho, deixa eu só ligar o ar-condicionado aqui que eu não liguei e tá quente, peraí. Tudo bem.
Pode pegar. Nossa, já tenho 5. Que alegria, que bom, obrigada. Professora? Oi. Miriam. Oi, eu sou do Miriam. 10º A. Bom dia. Bom dia. Seja bem-vinda. Acho que para nós vai ser muito enriquecedor ter a senhora como nossa... que vai nos ajudar a construir o conhecimento nesse período. Muito fundamental. A condição da gente não abrir, né, a imagem e permanecer também com áudio é em função de que os demais professores, eles geralmente trabalham com alguns recursos didáticos, né, que utilizam a tela. Mas, sim, eu vou fazer isso. Então, é isso. Seja bem-vinda. E, professora, eu quero só justificar. Eu talvez esteja ausente da sua aula por alguns minutos, porque eu sou a secretária-geral do Sintep Mato Grosso, e nós estamos com o Conselho de Representante online, e eu tenho que fazer a abertura agora às 8h30. Então, eu vou sair, mas eu retorno, tá bom? Tudo bem, eu agradeço. Não, gente, na verdade, quando eu falei, a questão de abrir a câmera não é obrigatório, não, e até para a gente, a nossa primeira aula, eu também vou usar, daqui a pouco eu vou compartilhar minha tela, até porque eu ficar aqui 2 horas falando, né, só eu na tela, certamente eu não teria a atenção de vocês, certamente vocês ficariam com a webcam desligada, inclusive o microfone desligado e fazendo qualquer outra coisa, né, do que ficar ouvindo aqui essa professora falando. Então, a gente precisa, né, nessas aulas síncronas, precisa usar de outros subterfúgios para prender a atenção de vocês e para a gente conseguir passar a matéria, né? Então, não tem essa obrigação com a câmera, não, mas interajam comigo, tá? E no outro sentido, gente, assim, ó, eu sou bastante disponível, tá? De verdade mesmo. Eu estou aqui no intuito de auxiliá-los, de tentar passar um pouquinho do que eu sei, não é muita coisa que eu sei, mas um pouquinho que eu sei, tentar passar e contribuir com o aprendizado de vocês. No outro sentido, enquanto eu estiver na minha fala, sintam-se à vontade, acionar o microfone de vocês, não deixem as dúvidas para depois, podem me interromper, né? Se eu souber na hora, eu vou responder. Se eu não souber, que ótimo, porque assim eu vou atrás de uma nova resposta e tudo mais, tá? Eu não sei tudo, não sou dona da verdade. Então, se eu não souber mesmo, eu tenho humildade suficiente para dizer para você, ó, eu não sei. E se eu falei errado, também sei do fundamento que eu tenho de dizer, ó, errei, né? Não é isso, eu troquei. E tá tudo certo, todo mundo erra, todo mundo é falível, né? A gente aprende com os erros mesmo, né? Não são com os acertos. Então, fiquem tranquilos, podem me interromper, que tá tudo certo, tá bom? Bom, chega de falar de mim, né? Essa é a Karina, qualquer coisa vocês olham lá no WhatsApp, pergunta, vejam nas redes sociais. Outra coisa, se vocês forem marcar no Instagram, essas coisas, me marquem lá, @martinscarina, né? Que eu adoro ficar repostando coisa dos meus alunos. E seguem lá. A partir de agora eu devo colocar as dicas não só de direito processo do trabalho, mas de direito constitucional, direito previdenciário e direito do trabalho, que são as matérias que eu estou ministrando. Direito constitucional, que é a matéria que eu estou ministrando esse semestre, né? Então, às vezes, uma dica ou outra pode auxiliar vocês, não só nessa matéria, como nas outras, tá? Adiciona lá, para a gente movimentar, né? E aí, quanto mais eu movimento lá, mais dicas eu posso colocar para vocês. Bom, vamos lá, que agora deixa eu só mudar a tela aqui e eu vou colocar o material para vocês. Deixa eu fechar aqui. Só um instantinho aqui para eu poder compartilhar a tela. Bom, mas antes de ligar o ar-condicionado, eu estava falando em relação ao sistema, né?
Então, o sistema está passando, o AVA está passando por vários ajustes para a gente já ter uma sincronização entre o Teams e o próprio AVA. Né? Então, e aí, a partir disso, então, vocês não vão precisar mais estar utilizando os, né? Já vai estar, lá no AVA, você vai clicar um botãozinho, já vai cair direto na minha aula e tudo. As gravações das aulas do Teams já vai aparecer direto, direto lá na... Esquece. Direto no AVA, então vai facilitar tanto para vocês quanto para a gente aqui, né? Então, já... Deixa eu colocar a apresentação de slides. E aí, bom, deixa eu compartilhar aqui minha tela para a gente começar a falar de direito processual do trabalho. Opa, minimizei a tela. Espera aí, gente. Deixa eu voltar aqui. Cadê? Reproduzir de início. Deixa. Agora sim. Bom, vocês já estão conseguindo ver minha tela? Sim. Sim, Então, já vamos ver. Sim, professora. Então tá. Bom, qualquer coisa, então, vocês se vocês quiserem desligar o webcam, eu não consigo mais ver vocês, né? Só aparece para mim agora aqui só a minha apresentação. E uma janela bem pequenininha que nem sou eu que estou aparecendo. Então, JQ aqui, que eu não sei quem é. Bom, vamos lá. Bom, direito processual do trabalho, né? Eu não tive, no AVA, ainda não me apareceu a matéria. E o que me foi repassado é que era desde o início, né, do direito processual do trabalho. Né? No caso da Unemat, esse semestre, eu já comecei com parte recursal. Então, a gente já foi de um período maior. E pelo que me consta, com vocês, acho que eu tenho que, o semestre todo, eu tenho que ministrar o conteúdo todo de processo do trabalho. Então, para a gente começar, quando a gente fala em direito processual do trabalho, hoje nós vamos falar a gente vai fazer uma introdução em relação às fontes do direito processual do trabalho, os princípios, aqui os princípios que são inerentes ao processo, né, a todo e qualquer tipo de direito processual, aos princípios que são comuns tanto para o direito processual civil quanto para o direito processual do trabalho e os princípios específicos do direito processual do trabalho. Outra situação aqui, as formas de solução de conflito, isso já vem lá do TGP, Teoria Geral de Processo, né, desde o início, ou Introdução ao Estudo de Direito, também fala das formas de solução de conflito, que não é muito diferente para a Justiça do Trabalho. A gente vai falar da organização judiciária da Justiça do Trabalho e da competência da Justiça do Trabalho. Esse é o nosso tema esses são os nossos temas de hoje. Bom, a nossa aula, considerando hoje terça-feira, a gente tem a seguinte situação, dá aula até determinado horário, faz uma pausa e retoma, ou a gente pode seguir direto com isso aqui,
e aí a hora que a gente terminar, pelo menos hoje, nessa primeira aula, porque a gente não vai aprofundar aqui, mas não vai se delongar tanto assim, a hora que a gente terminar, a gente finaliza, e aí sexta-feira que vem a gente se encontra. Se vocês se sentirem muito cansados, de acordo, eu tenho 15 slides aqui, em que pese eu tenha bastante coisa a falar. Mas se vocês se sentirem muito cansados, vocês me falam, que aí a gente, daqui 1 hora, conforme for, a gente faz uma pausa e depois retoma para um segundo horário, tá? Se não, a gente toca hoje direto, faz um horário, e aí na sexta-feira que vem a gente já combina isso do intervalo, ok? Qualquer coisa vocês me avisam. O que ficar melhor para vocês, para mim é indiferente, tá bom? Bom, vamos lá então. Quando a gente fala em teoria geral de direito e processo do trabalho, quando a gente pensa em direito processual, não só o direito processual do trabalho, como direito processual civil, direito processual penal, o que vocês têm que ter em mente é que direito processual nada mais é do que um instrumento de fazer valer o direito material. Então, quando se pensa em direito processual civil, o direito processual civil é o instrumento para se fazer valer o direito civil. Aqueles direitos que estão regidos, que estão positivados lá no Código Civil, eles se fazem valer, eles utilizam-se dos procedimentos previstos no Código de Processo Civil. Então, não basta que eu tenha um Código Penal atribuindo os crimes, né? Lá, qual que é o conceito do crime, qual que é a função típica de cada um, colocando qual é a sanção, qual que é a pena, se eu não tenho um instrumento para fazer valer esse imputar de um crime, né? Então, se alguém cometeu um homicídio, né? O Código de Processo Penal é que vai demonstrar como eu for fazer valer, como eu não, né? Na verdade, aqui vai ser o Estado, munido de sua jurisdição, é que vai fazer valer, né? Como aquela pessoa que cometeu o homicídio, né? Qual vai ser o trâmite para que eu chegue à situação de aplicar uma sanção, né? E no direito civil e no direito do trabalho também não é diferente, tá? Tanto no direito civil quanto no direito do trabalho, essas sanções, aqui no direito civil e direito do trabalho, a gente não vai falar numa sanção propriamente dita, né? Mas no fazer valer desses direitos, obrigatoriamente eu preciso de um instrumento, e esse instrumento é o processo, tá? O processo do trabalho, ele é mais delimitado do que o processo civil. Entendeu? Por quê? Porque o processo civil, ele acaba tendo uma amplitude nos seus institutos, enquanto que o processo do trabalho, ele vai ser pautado tão somente por setores específicos, tá? Ele vai estar limitado tão somente àquela matéria, né? Então, por isso que se fala dessa questão do processo do trabalho, ele ser mais limitado, ser delimitado em função desses setores específicos do próprio processo. Então, o processo do trabalho, ele tem estruturas que são peculiares à própria matéria, tá? Outro ponto que vocês têm que ter em mente aqui, quando a gente fala em direito e processo do trabalho, as suas estruturas, elas estão firmes na CLT. E aí, quando a gente falar de fontes, a gente vai ver que algumas situações que a Justiça do Trabalho, que a própria CLT, ela não condicionou, a gente vai ter a possibilidade
e autorizado pela própria CLT, no artigo 769, vai autorizar, né, que a gente utilize de forma subsidiária, né, no caso do próprio CPC ou outras leis, tá? Bom, e quais são as fontes, né, aqui desse direito processual do trabalho? Quando a gente fala das fontes aqui do direito, fonte, o que é fonte, né? Quando a gente fala fonte, a doutrina tem ela não é muito uníssona em relação a isso, né? Mas quando a gente pensa em fonte, é a gênese, é o início, é o nascimento, né? É de onde parte, né? Então, no direito, é lá a origem da norma jurídica, né? Hans Kelsen vai dizer na teoria pura do direito, se vocês não leram, né? Tem gente do 10º semestre, se vocês ainda não leram, deveriam ler, né? Todo estudante do direito é uma obra clássica, né? Dentro de não só Hans Kelsen, mas do Dworkin, Hans e outros. Não é uma leitura fácil, não é um livro, principalmente esse do Hans Kelsen, não é uma leitura, digamos assim, é bastante agradável, não é. A gente lê 2, 3 páginas e tem que parar, porque às vezes o conteúdo, a forma de colocar, né, não é das... Mas é um livro que faz parte, né, da graduação do direito. E eu tive que reler agora no doutorado, mas de uma forma, uma leitura bastante diferente do que eu tinha feito já na graduação. Mas, enfim, Hans Kelsen vai dizer o seguinte, que essa fonte, essa origem, né, do direito, ela vai se dar de uma norma fundamental. Muitos doutrinadores vão achar que essa norma fundamental é a Constituição, mas Hans Kelsen, mesmo nos últimos capítulos que ele faz essa intervenção em relação a essa norma fundamental, nem mesmo ele coloca como a Constituição, né? Ele coloca essa norma fundamental como se tivesse antes da Constituição, é algo que veio, né, para essa formação, né? E quando a gente pensa em Constituição como formação do Estado, como delimitação, inclusive, dos próprios poderes do Estado, em termos constitucionais, talvez, né, a existência de um poder constituinte originário talvez poderia fazer de forma análoga como essa norma fundamental, né, a base da coisa, o início de tudo. Bom, e aí no direito do processo do trabalho, a gente vai, e a própria doutrina o faz, né, ela subdivide as fontes do direito em fontes materiais e fontes formais, né. Então, quando se pensa em fontes materiais, e isso, gente, quando a gente está falando de fontes de direito aqui, a gente está, claro que aqui eu delimitei para as fontes de direito e processo de trabalho, mas todo e qualquer ramo do direito, eu tenho fontes específicas, né? Então, aqui no caso do direito do processo do trabalho, ela se torna um tanto mais delimitada, mas todo e qualquer ramo tem a sua fonte material e sua fonte formal. Então, quando se fala em fontes materiais, né, é de onde emerge o próprio direito material do trabalho. Então, quando a gente pensa em direito do trabalho, antes de pensar em direito processual, a gente precisa pensar no direito material, né? E o direito material do trabalho, quando a gente vai lá para as origens do direito do trabalho e por si só, ele vem de fatos sociais, principalmente, né? Fatos sociais. O direito do trabalho, as suas origens no Brasil, né? Ela sofre uma grande influência em decorrência da Revolução Francesa, né? Ela sofre uma grande influência em detrimento ao êxodo rural lá na década de 30. E o detentor de capital, ali na década de 30, ele sucumbe em relação à mão de obra, que era uma mão de obra vasta e pouco remunerada. Então, nós tínhamos
Até então, a gente não tinha um direito positivado, né, delimitado, e aí esse detetor de capital, aqui eram os donos das fábricas, das grandes fábricas, eles sucumbiam em relação a essa mão de obra, né, aproveitavam dessa mão de obra. Então, não havia que se falar em uma jornada de trabalho pré-determinada, era uma jornada de trabalho elastecida, com ausência de cuidado com as condições de trabalho, né? Então, e aí, a partir do levante dessa classe operária, dessa busca de melhores condições de trabalho, assim como aconteceu na Europa um tempo antes, essa busca, né, digamos assim, esse desconforto dessa classe operária faz com que Getúlio Vargas, até para ficar, entre aspas, aqui bem na foto, né, faz com que ele crie, né, o Ministério de Trabalho e Emprego, e depois vem, que era junto ao Executivo, não fazia parte do Poder Judiciário. E aí vem galgando, não vou entrar muito nessa história, até porque vocês já estudaram, mas aí chega o consenso da CLT, né? Então, com a positivação desses direitos, né? E aqui os empregados também têm seus deveres, né? Mas com a positivação desses direitos, a gente tem efetivamente essa fonte material. E ela decorre principalmente de fatos sociais, de fatos políticos e econômicos, né? Então, o surgimento do direito do trabalho, né? Faz com que eu crie um instrumento, né? E esse instrumento é o que a gente tem de direito processual, né? Então, o processo, até coloquei aqui, deixa eu ver se eu consigo riscar e mostrar para vocês. Então, aqui, ó, o processo, ele não constitui um fim em si mesmo, né? Então, o processo por si, ele não caminha sozinho, né? Ele precisa, né? Ele precisa do direito material. E essa fonte material principal aqui do direito processo do trabalho está lá no direito do trabalho. Em relação às fontes formais, né? As fontes formais são aquelas que conferem um caráter positivo, né? Um caráter de direito positivo. E o que é o fato? O que é esse direito positivo, Karina, né? O direito positivo, ele vem lá, ó, desde o direito romano, né? O direito positivo, e eu venho falando, essas leis são positivadas, né? É um termo do direito, mas no cunho significa não mais do que estar escritas, né? A nossa Constituição, nós somos uma Constituição cidadã positivada, né? Ela é escrita, está pré-determinada, né? Ela não é costumeira, ela não é oral, né? Então, quando a gente fala em direito positivo, ó, é porque ele está escrito, né? Esse é o grande, assim, fala-se muito, tem alguns doutrinadores que são prolixos nisso, mas no fundo, gente, é isso, direito positivo é aquele que está escrito, que está positivado, que você, ele passa a ser, quase que ser efetivamente concreto, né? Então, elas vão se dividir em fontes formais, né? Fontes formais direta, fontes formais indireta e formais de explicação, né? E o que vai diferenciar? Fontes formais diretas são as leis no sentido genérico, então todo e qualquer ato normativo, administrativo é ditado pelo poder público, né? O costume também é uma forma direta. A lei de introdução ao direito brasileiro vai dizer que o costume, gente, para que ele efetivamente seja uma fonte formal, ele precisa ter, né, as pessoas precisam ver este costume como se elas fossem lei, como se elas fossem regra, ainda que não o são, tá? Deve ser algo que seja público, notório e obedecido, né? As pessoas o fazem, né, como se fossem ser sancionadas se assim não o fizessem. Esse é o lado do que a gente tem como costume, tá?
Isso está lá na Lei de Introdução ao Direito Brasileiro. Então, essas fontes diretas são essas leis propriamente ditas, né? Então, aqui em termos de lei, o que a gente vai ter efetivo, né? A gente vai ter não só a CLT, mas vai ter a Constituição Federal, vai ter leis ordinárias, leis complementares, né? Os atos normativos da própria Justiça do Trabalho. No caso da Justiça do Trabalho, né, as próprias normas regulamentadoras, né, também acabam sendo fontes diretas. Em relação às fontes indiretas, são extraídas da própria doutrina e jurisprudência, né? Entendam que jurisprudência não é uma decisão isolada do tribunal, tá? Quando a gente pensa em jurisprudência, nós estamos falando em várias decisões sobre um determinado aspecto em relação a uma determinada matéria, tá? Então, jurisprudência não é uma decisão isolada de um determinado tribunal. Aí não é jurisprudência, aí a gente vai ter uma ementa qualquer, um aresto qualquer, ok? Em relação às formas de explicação, eu tenho que cuidar porque as pessoas vão entrando, e aí eu tenho que autorizar. Eu não sei por que está pedindo autorização, depois eu vou verificar para vocês poderem entrar sem que eu precise autorizar. Mas voltando, né, as fontes formais de explicação, elas também são chamadas de fontes integrativas, né? Então, aqui também está lá na Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, que é a analogia, os princípios gerais do direito e a própria equidade. Então, são situações das quais são utilizadas caso a gente não tenha a norma aí, enquanto poder abstrato do Estado para um determinado caso concreto, a própria legislação autoriza, né, neste caso aqui, que o juiz utilize de outros meios, né, já que não há a lei própria para a aplicação ao caso concreto, ele utilize de outros meios, aqui a analogia, princípios gerais do direito e equidade, para sentenciar, para decidir aquele caso concreto, certo? Bom, dessas fontes, né, a gente tem as fontes e o processo do trabalho também tem a questão dos princípios. Princípios, eles estão inerentes a todo e qualquer ramo do direito, né? E aí, quando se fala em princípios, né, José Afonso da Silva vai dizer, ó, eu coloquei esse conceito, tá, entre aspas, porque até esqueci de colocar o nome deles aqui, vocês me peço desculpas por isso, mas José Afonso vai dizer que princípios nada mais são do que proposições básicas que vão fundamentar as ciências, né? Elas informam e elas orientam, né? Vai colocar na base, informando e orientando, e para o direito, o princípio é o seu fundamento, né? É a base de informar e inspirar as próprias normas jurídicas. Então, para nós, opa, como assim, Karina? Deixa eu voltar. Para nós, ó, o princípio vai ser o fundamental e a base que vai informar e inspirar essas normas jurídicas, né? Então, se eu tenho a fonte, né, que é de onde eu vou retirar, onde eu vou resgatar, né, a formação desse ramo do direito, o princípio é o que vai informar, vai inspirar, vai dar o norte a esse ramo, tá? Então, a gente vai ter os princípios gerais do direito do processo, assim como a gente vai chegar aos princípios específicos do direito processual. Aqui, quando a gente fala de princípios, boa parte disso aqui, a gente vai estar só relembrando, né? Oi? Alguém me chamou? Ou só abriram o microfone sem querer? Qualquer coisa pode me interromper, fiquem à vontade, tá? Se tiverem qualquer dúvida.
Mas voltando aqui, quando a gente fala de princípio, né, aqui a gente vai só relembrar esses princípios aqui, ou vocês já viram em direito constitucional, ou já viram na introdução ao estudo do direito, ou já viram em TGP, né? Então, ou mesmo qualquer outras matérias, até porque no direito civil, né? Até porque esses princípios, pelo menos um ou outro, acaba sendo inerente a todo e qualquer ramo, né, do direito que a gente está vinculado. Mas, pois bem, aqui são princípios gerais do direito. Todo qualquer ramo do direito, isso se faz presente, tá? Então, o primeiro deles é o princípio da igualdade ou isonomia. Princípio da igualdade, todos são iguais perante a lei, né? Isso está lá no artigo da Constituição Federal. E para o processo, aqui, ele se faz muito presente, porque o juiz ele tem que manter o equilíbrio entre as partes, né? Então, para isso que a gente tem o ônus da prova, para que a gente tenha equilíbrio entre as partes, tá? Princípio do contraditório e ampla defesa, a gente acaba falando deles juntos, está lá no artigo 5º da Constituição, salvo engano, 55, talvez eu erre o número do inciso, mas está no artigo 5º. O que vem a ser o princípio do contraditório e da ampla defesa, né? É a oportunidade à parte de se defender amplamente, né? Ela tem possibilidade de contradizer todo e qualquer argumento que está em seu desfavor, né? O contraditório, né, é o ponto que eu posso impugnar tudo o que me foi imputado, né? A oportunidade que se dá à parte adversa de vir aos autos e falar e contrapor tudo aquilo que foi colocado como se estivesse adstrito à parte ou ela teria feito, né? Então, quando a gente fala de contraditório e ampla defesa, é a parte adversa vir a ter a oportunidade de falar nos autos e contra-argumentar. Quando se fala em imparcialidade do juiz, porque aqui o próprio nome já diz, né? A imparcialidade está no sentido de o juiz não pender para nenhuma das partes, ele estar fora, né, da situação, ele olhar a situação de fora, né, não agir, né, no sentido de não pender para uma parte ou outra. É por isso que o Código Civil vai falar de impedimento e de suspensão, né, são exceções que devem ser arguídas pelas partes, e no processo do trabalho não é diferente. Então, o juiz, se ele tem interesse na causa, se ele conhece, se ele tem uma amizade próxima a uma das partes e tal, ele perde essa imparcialidade. E aí, dessa feita, não há que se falar em mantença desse juiz diante do julgamento desse litígio, né? Além de ser imparcial, esse juiz ele tem que motivar essas suas decisões. O que é essa motivação das decisões, né? Ele fundamentar por que ele está decidindo de uma forma ou de outra, né? Então, esse motivar não é ele dizer, eu entendo isso, eu tenho que entender isso por isso, isso e aquilo, né? Então, eu tenho que demonstrar, a minha decisão aqui, ela está pautada na legislação, no seu artigo tal, pela Constituição assim e assado. Ele não pode, né? Ele tem que motivar, ele tem que demonstrar por que efetivamente ele está decidindo daquela forma. Seja em decorrência da própria legislação, seja em decorrência das provas que foram carreadas aos autos, né? O princípio do devido processo legal também é um princípio constitucional, então o processo deve seguir o seu trâmite de acordo com o que já está previsto na legislação, né? Então, não há que se fugir à previsão, então ele deve seguir
devido processo legal, ou seja, a sequência dos atos concatenados que já estão previstos, né? Princípio duplo grau de jurisdição, isso está bem inerente a todo e qualquer ramo do processo, que é a oportunidade, né, e principalmente em cunho recursal, é a oportunidade de ser revista a decisão que foi proferida em determinado processo, né, naquele determinado litígio. Então, cabe a oportunidade das partes de que aquela decisão que foi proferida nos autos, se a parte assim entender, cabe a ser revista, né, uma tentativa de ser reformada, né, de ser reavaliada, né, entre aspas aqui, por alguém que tenha, entre aspas mesmo, tenha mais conhecimento do que aquele juiz, a qual o juiz inicial da causa, né? E esse duplo grau de jurisdição a gente tem que levar em consideração, ele está inerente à insatisfação da parte, né? Então, se restou sucumbência em relação a aquilo que foi arguído, né, seja na petição inicial, seja na contestação, o fato de ter uma sucumbência aqui cabe, né, atribui-se, né, a essa insatisfação duplo grau. Princípio da inafastabilidade da jurisdição, também se trata de princípio constitucional, né, e quando a gente pensa em jurisdição, né, a gente fala muito em jurisdição e quando a gente pensa em jurisdição, nada mais a gente está falando do que do poder e dever do Estado em solucionar litígio. Isso é jurisdição, né? É o exercício do Estado em solucionar litígio, né? Então, a partir do momento em que a parte exerceu o seu direito de acionar o judiciário para a solução de um determinado litígio, né, não há que se falar em afastar, né, eu não posso eximir o judiciário de fazê-lo, né. Gente, estou me fazendo entender, tá tudo certo, tá tudo bem? Qualquer coisa vocês me parem, me questionem, não... Tá indo bem? Vocês estão dormindo tudo já? Ou tá tudo bem assim? Tá tudo bem, professora, eu tô entendendo. Tudo bom, professora. Tudo Então, certo. Tá. Qualquer coisa vocês me acionem, tá bom? Bom, esses são os princípios gerais do direito. Aqui tem os princípios que são comuns, tanto ao processo civil quanto ao processo do trabalho. Então, o primeiro deles, princípio dispositivo ou demanda. Quando a gente fala do princípio dispositivo ou demanda, é o princípio do qual o judiciário só vai exercer a jurisdição em decorrência da demanda da parte, ou seja, a parte tem que demandar, a parte tem que acionar o judiciário para que ele efetivamente possa exercer o seu uso, possa exercer a sua jurisdição. Se a parte não o fizer, não há que se falar em movimentação do judiciário. Ainda, senhores, que o juiz tenha conhecimento do caso concreto, ainda que tenha conhecimento do litígio, ele não vai exercer, né, a jurisdição se a parte assim não quiser. Portanto, precisa sim acionar o judiciário. E aciona o judiciário de que forma? Inicia-se com a petição inicial, né? Então, se a parte não protocolar lá sua petição, não há que se falar em exercício da jurisdição, não há que se falar em atuação do Estado em relação a esse litígio. No outro ponto, princípio do inquisitivo ou do
impulso oficial é que cabe à parte, né, também dar seguimento ali no processo. Algumas situações, sim, o juiz vai exercer a sua, vamos colocar aqui, a sua proatividade, né, e vai dar continuidade a algumas coisas no processo, daquilo que não depender efetivamente da parte, tá? Mas o que depender da parte, se a parte não o fizer, não há que se falar em andamento desse processo, ele vai ficar óbvio. E aí a gente tem, inclusive, a ausência dessa pretensão das partes pode acarretar, inclusive, na preclusão, né? Princípio da instrumentalidade das formas, tem um livro que é bastante do Cândido Rangel de Dinamarca, que é Instrumentalidade das Formas, é um livrinho antigo, né? Deve ter, bom, eu estou com quase 20 de formada, bom, nossa, é antigo mesmo, né, gente? Eita, agora que eu me dei conta. Mas ainda que seja antigo, ele é bastante atual, que é em relação à instrumentalidade das formas, ou seja, deve-se seguir já aquilo que está, boa parte, né, do que já está devidamente previsto, né? A não sequência desses atos pode acarretar na nulidade, né? E aí tem que retomar todo o processo. Algumas situações que a gente pode identificar, lá do direito civil, algumas formalidades, né? Um contrato de compra e venda, né? Contrato de compra e venda obrigatoriamente tem algumas cláusulas que devem se fazer presentes, né? Ausências dessas cláusulas pode acarretar, inclusive, na nulidade. Quando a gente fala de direito do trabalho, esse contrato de trabalho, não, ele não é formal, tá? O contrato de trabalho pode até ser oral, né? Esse combinado, né, entre empregado e empregador, ele pode ser oral. Então, aqui eu não tenho no contrato de trabalho, eu não tenho uma formalidade específica, né? Mas o processo do trabalho, sim, eu tenho algumas formalidades que precisam ser devidamente obedecidas. Princípio da impugnação específica é porque eu tenho que, aquilo que eu vou impugnar, principalmente tratando-se de contestação, tratando-se de recurso, obrigatoriamente eu tenho que demonstrar aquilo que eu estou impugnando, aquilo que eu estou contra-argumentando, tá? Aquilo, a matéria a qual eu não impugnei, a matéria a qual eu não fui de encontro, não há que ser novamente questionada, né? Preclui o seu direito em relação àquilo que você não falou. Então, numa contestação, se você deixa de contra-argumentar qualquer um dos pontos, né, dos direitos lá que estão na petição inicial, se você deixa de manifestar na sua contestação, aquele direito a gente vai entender por você confessa, né? O direito do trabalho vai dizer que há confissão da parte em relação àquele direito, né? Você acata aquilo que foi dito na petição inicial. Outro princípio aqui, estabilidade da lide, né? Quando a gente fala de estabilidade da lide, é o ponto de que, uma vez contestada, não há que se falar em mudança do que foi argumentado na petição inicial. Ah, Karina, mas não pode mudar? Pode, desde que a reclamada, aqui no caso do processo do trabalho, aceite, né? Admita, né, que você altere a petição inicial. Se